Fala, constitucionalistas! Daremos prosseguimento agora ao nosso bloco e falaremos sobre as Forças Armadas, artigo 142 da Constituição Federal. Então, assim, isso não é de cair em todos os concursos, ok? O cara que está fazendo concurso ali para de tribunal, você, meu aluno que está fazendo concurso para de tribunal, você não precisa assistir essa aula. São mais para concursos específicos, principalmente ali para a área de segurança pública, para o concurso nesse sentido, vai cair o artigo 142. Então, vamos focar os pontos mais importantes para que você possa ali amarrar todos os pontos para gabaritar na sua prova de direito constitucional. Então, vamos ao nosso material. Forças Armadas, artigo 142, e a primeira coisa importante que você tem que saber é o seguinte: quem constitui as Forças Armadas? Então, quem constitui as Forças Armadas? Então, tema simples. Se cair na sua prova, é um mel na boca, ok? Vai adoçar a sua boca, porque é tranquilo. Marinha, Exército e Aeronáutica. E esse que vos fala, esse aqui que te ensina, que você está sempre acostumado a ver essa cara feia, faz parte do Corpo de Fuzileiros Navais, Marinha do Brasil. Então vamos lá. Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, aqui é o que compõe as Forças Armadas. Outro ponto muito importante, esse é muito importante, são instituições nacionais permanentes e regulares com base na, ok? Então, olha só, isso aqui é muito importante. Então, são instituições nacionais permanentes e regulares com base na. Então, essa instituição permanente e regular, ok? Grave isso, permanente e regular, elas têm a base aonde? Qual é a base das Forças Armadas? É a hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina. Essa é a base das Forças Armadas. É por isso que existe o soldado, o cabo, o terceiro sargento, o segundo sargento, o primeiro sargento, o suboficial ou subtenente, o tenente, o capitão, aí o major, então o capitão de corveta, vai depender se é da aeronáutica, se é do exército, coronel, capitão de mar e guerra, almirante, brigadeiro, ok? Generais. Então é por isso que existe essa diferença. Por quê? Porque é uma hierarquia. Então é uma base na hierarquia e na disciplina. E segundo o regulamento, disciplina aqui é o que? A rigorosa observância ou acatamento integral das leis, das normas e dos regulamentos que compõem o quê? Ali o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, isso seria a disciplina. E ele tem sob autoridade, ou seja, está debaixo da autoridade de quem? Do presidente da República. Do presidente da República. Ok? Então, o chefe supremo das Forças Armadas é o presidente da República. E quando você estuda sobre
as Forças Armadas, você tem que saber o quê? Qual é a missão das Forças Armadas? Você precisa saber qual é a missão das Forças Armadas. E aí, qual é a missão das Forças Armadas? Isso aqui você vai fazer uma pergunta. Você vai fazer uma pergunta para alguns militares e eles mesmos não vão saber qual é a missão das Forças Armadas. Então, a primeira missão que as Forças Armadas têm é fazer a defesa da pátria. Fazer a defesa da pátria é a garantia dos poderes, é a garantia dos poderes constitucionais. E é a garantia da lei e da ordem. E os militares chamam isso aqui de GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Lá no Rio de Janeiro, teve algumas GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Ali o Exército, a Marinha Aeronáutica ficaram em algumas comunidades, como o Complexo da Maré, como lá o Complexo do Alemão, Vila da Penha e diversas outras comunidades, ok? A garantia dos poderes constitucionais aqui, se houver uma briga entre o legislativo, executivo e judiciário, quem compõe, quem traz a paz, vamos assim dizer, são as Forças Armadas, porque incumbe às Forças Armadas o quê? A garantia dos poderes constitucionais. Então, se alguém extrapolar essa esfera, com certeza as Forças Armadas, conforme o artigo 142 em diante, vai ter que fazer a garantia desses poderes. E a defesa da pátria talvez a natureza, a primícia da nossa natureza, é fazer a defesa da pátria. Então nós vamos ver agora as limitações no que tange o artigo 142, parágrafo 2º. Por quê? Porque lá no artigo 142, parágrafo 2º, diz que não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Então, se você ler isso aqui, você vai falar, não cabe habeas corpus, pronto, acabou, a Constituição fala. Mas não é bem assim. Por quê? Porque o STF, ele entende que se for ilegal, cabe habeas corpus, ok? Vamos lá. Vou botar aqui bem tranquilo, é uma divergência, então vamos lá. No que tange o artigo 142, parágrafo 2º, tem-se... Aí aqui nós vamos falar do quê? De algumas limitações. Então, a Constituição... Vamos lá. Vamos bater 5 pontos aqui. 5 pontos. O primeiro, a Constituição fala que não cabe HC. Ó, vamos lá. A Constituição diz que não cabe HC para punições disciplinares militares. E a doutrina até chama como o regime castrense. Você está entendendo? A doutrina chama sobre o regime castrense. O que seria o regime castrense?
porque ele é mais puxado do que os outros, ele é diferenciado, ele não é igual aos demais. Para esse caso aqui específico, o STF entende que se for ilegal, caberá o HC. Então, aqui eu vou dar um exemplo